Fala galera, tudo bom? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e eu estou aqui hoje para responder a questão da UFG, Universidade Federal de Goiás, do ano de 2014. Essa questão ela está numa lista que este que vos fala aqui foi passado, né, para o extensivo, uma lista que eu mesmo fiz, tá bom? Se você não é aluno do extensivo e quer ter acesso a essa lista, ela está no seu HD. Procure lá na minha pastinha que você vai achar, tá bom? Bom, é uma questão que coloca para a gente um esquema que pode, a princípio, te causar uma certa confusão, para não falar em desespero, né? É um esquema que, no primeiro momento, é um pouco mais difícil de entender. Vamos pegar mais ou menos o que essa questão, o que esse esquema está tentando nos representar. Bom, ele fala da instalação de um relógio de sol na cidade de Goiânia, ok? Capital do estado de Goiás, cidade essa que se encontra na latitude 16 graus e 30 minutos ao sul. Então, estamos a 16 graus e 30 minutos da linha do Equador, tudo bem? Bom, o marcador, para o sul no caso, né? O marcador do relógio está representado pela barra vertical, que seria justamente essa linha aqui, tá bom? Essa linha representa justamente a barra vertical que corresponde ao relógio de sol, né? O relógio de sol funciona da seguinte maneira: você finca uma estaca no chão e você vai observar as projeções da sombra dessa estaca ao longo de um dia ou ao longo do ano para estabelecer em que horário ou em que época do ano você se encontra. Tudo bem? Então, o relógio de sol utiliza o sol e as sombras projetadas em um objeto como referências para estipular horários e datas. Bom, então, quando iluminado pelo sol, ao longo do ano, o relógio projeta sombras ao meio-dia, que são representadas por essas linhas aqui, tá bom? Visto a partir das localidades intertropicais, o Sol passa, movimento aparente, 2 vezes pelo zênite, o ponto mais alto do céu, que é esta linha pontilhada aqui indicada pela letra Z. O zênite ele é uma projeção que você faz no céu, estabelecendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, se eu pegar, a partir de um determinado ponto, um ângulo de 90 graus e projetar isso infinitamente em direção ao céu, eu tenho ali o zênite, o ponto mais alto do céu, ok? Considerando-se a figura e que em uma situação ideal o deslocamento do Sol seja uniforme, conclui-se que os meses aproximadamente nos quais o Sol passará 2 vezes pelo zênite de Goiânia serão, bom, estamos falando aqui do movimento de translação, né, que é o movimento de rotação do nosso planeta em torno do Sol, o movimento de órbita, ok? Desempenhando um movimento aparente. A gente observa na superfície do planeta um movimento aparente do Sol ao longo do ano, ok? Como assim? Eu vou demonstrar isso para vocês aqui com algumas imagens. Temos o movimento de translação, ok? E temos também o movimento de rotação, que é o movimento que o nosso planeta realiza em torno do seu próprio eixo. O problema é que esses movimentos, eles, na sua correlação, eles apresentam ali uma pequena defasagem. O eixo de rotação ele tem uma inclinação, ele não é perfeitamente alinhado em relação ao plano de órbita, ele está inclinado em 23 graus e 27 minutos, ok? Essa inclinação do eixo de rotação em relação ao plano de órbita cria isso aqui. Ao longo do ano, você tem variações no ângulo de incidência dos raios solares sobre a superfície, tudo bem? E por conta disso, a gente tem também variações na temperatura, no tempo de iluminação, né, que são basicamente as condições associadas às estações do ano. Então, as estações do ano existem por conta dessa correlação entre eixo de rotação e plano de órbita, a inclinação do eixo de rotação em relação ao plano orbital, tudo bem? E aí o que a gente observa aqui no planeta, na verdade, é um movimento aparente do Sol. É como se o Sol estivesse fazendo um balanço de sul-norte ao longo do ano, tudo bem? A ideia seria pensar o seguinte: nesse esquema que eu tenho aqui, a representação seria, né, os trópicos, como as latitudes em que o Sol incide perpendicularmente, ok? Mas são as latitudes mais ao norte ou mais ao sul em que há essa incidência perpendicular, ok? Ao norte do Trópico de Câncer ou ao sul do Trópico de Capricórnio você nunca tem incidência perpendicular dos raios solares. E os equinócios como os momentos em que eu tenho incidência perpendicular sobre a linha do Equador. Então é um meio termo, digamos, tudo bem? Na ocasião de um equinócio, você tem uma distribuição de raios solares igualitária para os dois hemisférios. Então a lógica seria pensar o seguinte, né? Eu observo um movimento aparente do Sol, ok? É como se o Sol estivesse se movimentando
entre os trópicos ao longo do ano, tudo bem? Essa incidência perpendicular se movimenta, né? Os locais vão variando ao longo do ano. Então, se eu estiver dentro da zona intertropical, que corresponde a essas latitudes, né, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eu vou observar o Sol incidindo perpendicularmente sobre a superfície do local que eu me encontro pelo menos 2 vezes do ano, ok? Uma entre o solstício de verão e o equinócio, de outono nesse caso, e outra entre o equinócio da primavera e o solstício de verão do ano seguinte, tudo bem? Então seria esse o raciocínio. Se a gente retoma aquela imagem agora, fica um pouco mais claro, porque a imagem aqui representa exatamente a mesma coisa que aquele meu esquema representava. A diferença é que ele coloca o zênite em relação à Goiânia, ok? Então, se a gente projetar aqui, ó, na imagem, a partir deste momento, eu teria nessa localidade aqui, ó, onde meu mouse está sobre, ok? O Trópico de Câncer no hemisfério norte. Opa, faz sentido, né? Trópico de Câncer no hemisfério norte, dia 21 de junho, verão para o hemisfério norte. Este local aqui seria justamente a linha do Equador. Local este, aliás, em que eu tenho incidência perpendicular 2 vezes ao ano durante os equinócios. E dia 21 de dezembro eu tenho aqui, então, justamente o Trópico de Capricórnio, tudo bem? Ao sul da cidade de Goiânia, tudo bem? Não se preocupe com estes ângulos aqui, porque eles não ajudam muito no raciocínio, tá bom? Eles mais atrapalham, na minha opinião, né? Talvez porque eu seja meio assim de humanas, tal, mas enfim, de qualquer modo, o importante é se ater a essa análise, tudo bem? A cidade de Goiânia estaria aqui. Então a gente tem que pensar da seguinte maneira: o Sol está se movimentando, está fazendo esse trajeto aparente, tá bom? Então a ideia seria pensar o seguinte: se eu estou nesse ponto aqui em Goiânia, o Sol vai passar no zênite pela primeira vez entre o dia 21 de dezembro e o dia 21 de março, tudo bem? 21 de dezembro o Sol está aqui, 21 de março o Sol já está nessa outra posição. Então, nesse meio do caminho, em algum dia ele vai estar aqui onde o Z está localizado. Entre dezembro e março. Opa, é um pouco depois de dezembro, então deve ser ali por volta de janeiro, tudo bem? Legal. Então, 21 de março, 21 de junho, 21 de setembro, novamente o equinócio. E agora, o próximo dia em que nós teremos novamente o Sol no zênite em Goiânia será entre o dia 21 de setembro e o dia 21 de dezembro. Estamos aqui um pouco antes de dezembro, de repente ali no mês de novembro poderia ser uma boa. Opa, legal. A alternativa B fala justamente disso. Novembro, então, nesse primeiro momento aqui, entre 21 de dezembro, aliás, 21 de setembro e 21 de dezembro, tudo bem? E numa segunda ocasião, entre o dia 21 de dezembro e o dia 21 de março, já no mês de janeiro. A alternativa B é a correta, portanto. Tudo bem? Belezinha? É isso, gente. Por hoje é isso. Espero ter ajudado. Bons estudos para você.